Amém, amém. Irmãos, eu estava ali ouvindo essa música e eu comecei a me lembrar do dia que eu entrei na Igreja Evangélica Livre Betânia, Igreja Evangélica Betânia, lá em Belo Horizonte, pela primeira vez, que seria a primeira vez de uma nova vida. Eu entrei ali naquela noite e eu me lembro que cada música, cada letra cantada, cada palavra que o pastor dizia aquela noite parecia encontrar no meu coração como uma ponta de ferro e rasgava o meu coração de alto a baixo. E, como diz um escritor em um dos seus livros, em uma das suas crônicas, doía muito, mas era uma dor boa. Irmãos, como esse Cristo, essa história do Cristo que veio, morreu por nós, ressuscitou e foi assunto aos céus, agora está sentado à destra de Deus Pai. Essa mensagem que é o Evangelho, isso é o Evangelho. Ele é o poder de Deus para pegar pecadores, condenados, e transformar esses pecadores em filhos de Deus. Foi como a Amanda disse aqui. O seu coração consegue sentir isso? O seu coração consegue sentir essa alegria, sentir esse amor? Seu coração consegue sentir o toque do Espírito aí onde você está? Esse carinho desse Deus que veio, tomou o nosso lugar naquela cruz, foi sepultado ali naquele túmulo que José comprou. Esse Deus merece a nossa adoração, amém? Nós podemos adorá-lo em oração? Você pode reclinar a sua cabeça para adorarmos a esse Jesus juntos? Senhor, nós queremos começar essa mensagem reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo como o Senhor nos toca, como o Senhor realmente nos conduz a Ti mesmo. O Senhor nos chama poderosamente, eficazmente. O Senhor trabalha no nosso coração. O Senhor nos apresenta uma graça maravilhosa que brilha no coração e faz com que a vida ganhe sentido, ganhe razão. O Senhor, ó Deus, faz com que o mundo possa ser visto com outros olhos e toda essa dramaticidade, todo esse caos que existe ao nosso redor perca, meu Deus, o poder e, ó Deus, a nossa vida seja envolvida em um poder completamente diferente, que é o poder do amor, o poder do sentido existencial, o poder, ó Deus, de estarmos nesse mundo com um propósito que é vivermos para o Senhor. Nós te agradecemos por isso. Obrigado por ter tomado o nosso lugar naquela cruz. Obrigado porque nós podemos estar aqui hoje, o Senhor nos chamou. Obrigado porque nós podemos erguer a voz e dizer: só o Senhor é Deus. Obrigado. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós continuamos a nossa série de mensagens que tem por tema o poder transformador do Evangelho. Esse tema ele foi escolhido para definir um sentido maior e mais amplo daquilo que Paulo está apresentando aos irmãos da igreja em Éfeso. Quando ele vê toda a crise local, cultural, todas as pressões culturais que estão entrando dentro da igreja de Éfeso e que estão construindo naquela igreja uma noção de mundo, um conceito de mundo, uma cosmovisão diferente daquela
proposta que o Evangelho nos convida, então ele escreve essa carta maravilhosa que nós tivemos a oportunidade de, ao longo das últimas semanas, analisar versículo por versículo, frase por frase, entendendo de fato o que Paulo está querendo nos ensinar. E nós chegamos hoje ao fim dessa carta e a um clímax maravilhoso a respeito de uma oportunidade de analisarmos, segundo o nosso privilégio de termos esse escrito paulino, chegarmos agora e podermos fazer uma comparação que Paulo deixa para a gente nessa carta com dois homens. Um é ele mesmo, o outro é um camarada que você pode pegar o nome dele e os mais novos aí podem assumir isso como uma proposta para o filho, para o próximo filho de vocês. O nome é muito legal, Tíquico, né? Então pode assumir esse nome aí, né? Tíquico, para o seu filho. Então esse camarada Tíquico, juntamente com Paulo, hoje à noite vão nos ensinar muito a respeito da vida cristã. E é assim que Paulo encerra essa carta. E eu convido você a abrir comigo lá em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 21 ao final deste capítulo. Diz aí o texto: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês para essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Até aí. Depois de Paulo falar a respeito de um combate, falar a respeito dessa batalha que todos nós estamos nela, Paulo vem mostrando ao cristão que ele não é simplesmente alguém que está ao léu no mundo, sem uma proposta, sem uma perspectiva de vida, tanto a respeito do físico quanto a respeito do espiritual. Paulo vai dizer que no físico o cristão vive para a glória de Deus. No espiritual, o cristão vive combatendo forças para que a glória de Deus seja manifesta através da sua fidelidade, através da sua perseverança. Então ele vem nos mostrando que nós precisamos, como todo guerreiro, permanecermos firmes e inabaláveis. Como? Vestidos com uma armadura. Essa armadura nada mais é do que convicções a respeito de quem é Cristo e do que Cristo fez. Essa é a nossa verdadeira armadura. É o capacete da salvação, que nos fala a respeito da salvação gratuita que Deus nos deu. É da justiça, que é a couraça, que nos fala a respeito da justiça que nós recebemos gratuitamente em Cristo Jesus. É o evangelho da paz, com o qual estamos calçados, que fala a respeito do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a espada, que é a palavra de Deus, com a qual nós podemos crescer espiritualmente e sem a qual todo e qualquer cristão não será de fato um cristão, será apenas alguém iludido dentro de uma religião. O escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do diabo, do inimigo. O escudo da fé, que não é a fé simplesmente de uma crença religiosa, mas é a fé naquilo que Cristo fez, é a fé naquilo que Cristo é a fé na obra salvadora e redentora de Cristo. Ele vai jogar todo o foco em Jesus,
todo o foco em Jesus. E depois ele vai mostrar como nós precisamos uns dos outros. Em tudo isso, ele diz que estamos juntos, unidos, a igreja é essa unidade, essa coalizão do exército que está unido em um grande campo de batalha e todos um ao lado do outro, com os escudos em uma parede de escudo, e você tem alguém lá atrás, que nesse caso seria Paulo, que está falando, firmes, firmes, firmes. Era assim que era no campo de batalha. Alguém sempre estava atrás, motivando aqueles guerreiros da frente de batalha para que ficassem firmes, porque se um fosse tirado, um saísse, aquela parede de escudos, ela era fragilizada e o exército inimigo conseguia uma fácil vitória ao entrar por aquela brecha. Então ele está falando, firmes, firmes, firmes. Enquanto todos estão firmes, um está cuidando do outro. Um está zelando pela proteção do outro. É assim que é a unidade da igreja, que serve a unidade da igreja. Agora Paulo começa a encerrar o seu assunto. E aí, ao encerrar o assunto, ele diz, se somos essa igreja, onde uns cuidam dos outros, onde uns precisam viver para os outros, então, por favor, orem por mim. Orem por mim. Eu preciso que vocês estejam orando por mim. Eu preciso que vocês estejam guardando as minhas costas. Eu preciso que vocês estejam na batalha comigo. Por quê? Porque Paulo estava preso. Paulo estava preso. E ele estava numa prisão domiciliar, onde ele dali consegue escrever as suas cartas, ele ainda consegue receber visitas, ele ainda consegue ter contato com os seus amigos, mas junto dele tem dia e noite algemado um centurião. Ele não pode sair dali. Aí, ele precisa mandar notícias de como ele está. Ele precisa falar para a igreja, ele precisa fazer com que essa carta chegue à igreja, e ele precisa levar maiores detalhes para a igreja a respeito do seu estado. E ele fala, eu não posso confiar isso a qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que eu posso confiar uma tarefa tão importante. E aí ele vai chamar esse homem, Tíquico. E ele vai falar, Tíquico, vem cá, eu tenho uma tarefa para você. E o Tíquico vai falar, o quê? Eu preciso que você saia aqui de Roma e vá lá para Éfeso, leve essa carta e leve informações a meu respeito para esses irmãos. E Tíquico na hora fala, estamos juntos, vamos lá, me dá a carta. E aí ele vai falar um pouquinho a respeito desse homem que leva a carta. Vai falar um pouco a respeito desse homem que vai levar as informações. Então ele começa, Tíquico, irmão. Em primeiro lugar, ele chama Tíquico de irmão. Nós temos esse costume na igreja evangélica. Chamarmos uns aos outros de irmão. Ô irmão, ô irmã. Mas por que você chama o outro de irmão? Qual é a motivação? É apenas mais um linguajar evangelical? Em muitos casos, sim. A igreja ela tem criado a sua própria linguagem, o seu próprio dialeto. Um dialeto que muitas vezes ele é tão distinto do mundo que acaba nos afastando das outras pessoas, porque as outras pessoas não mais conseguem se relacionar conosco, porque o nosso dialeto evangelical é tão diferente do delas que às vezes acabam se tornando frases soltas usadas por qualquer pessoa, como se fossem algum tipo de uso comum para a repreensão de algum tipo de mal-olhado ou então alguma maldição. Tipo, a pessoa
houve alguma coisa, antigamente, era bate na madeira 3 vezes. Não era? Quem lembra disso? Bate na madeira. Para quê? Para não pegar em você. Hoje em dia é o quê? Está amarrado, gente. Né? Está amarrado. Porque nós conseguimos, através do nosso dialeto, através do nosso evangeliquê, trazer uma nova perspectiva a respeito de quebra de maldição, né? Ou de blindagem contra algum tipo de mal olhado. E as pessoas estão usando isso frequentemente. E às vezes nós usamos uma terminologia que muitas vezes é bíblica, no caso essa do tá amarrado não é, né? Mas o irmão às vezes cai nessa mesma prática. É a prática comum, sem levarmos em consideração o que de fato estamos querendo dizer com o irmão. Irmão não é aquele que pertence à mesma igreja que você. Irmão não é aquele que tem o nome arrolado no hall de membros da mesma igreja que você. Não. Irmão é aquele que enxerga a vida, o mundo, pela mesma cosmovisão que você enxerga. Ou seja, enxerga o mundo da mesma maneira que você o vê. Como? Que existe um Deus Criador dos céus e da terra. Que o homem, ele foi criado de forma plena por Deus. E ele caiu em pecado. E caiu em pecado, se tornando totalmente corrompido. Logo, tendo sido corrompido pelo pecado, ele não pode mais fazer nada para ser salvo, e a única coisa que ele merece em todo esse processo é a condenação. Porém, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele costurou durante toda a história mundial um projeto maravilhoso, um plano salvífico, no qual ele envia o seu Filho amado para tomar o nosso lugar no alto daquela cruz, logo após ter nascido numa manjedoura, ter vivido uma vida santa, ter curado homens, ter falado a respeito do reino de Deus, assumiu o nosso lugar no alto daquela cruz, morreu, ao 3º dia ressuscitou, foi assunto aos céus, um dia voltará para nos buscar, mas não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo para que habitasse em nós e habitasse na igreja, e esse Espírito Santo conduz a igreja para que a igreja viva um tipo de vida que glorifique a Deus em todos os sentidos. Aí esse é seu irmão. Esse é o seu irmão. Esse é o homem e a mulher que você diz: nós somos irmãos. Nós temos algo em comum. Nós temos algo que realmente nos torna pessoas que têm um envolvimento que é mais forte do que a relação consanguínea. Mais forte do que uma relação étnica. Mais forte do que simplesmente fazermos parte de um mesmo povo, de uma mesma nação. Nós somos aqueles que entendemos que fomos adotados por Deus em Cristo e convidados por Ele, por sua graça, para nos assentarmos na mesa do Cristo e então participarmos desse banquete, que é a ceia, que nós celebramos todos os meses aqui. E somos então adotados pelo Pai, e por sermos adotados pelo Pai, temos Jesus como nosso irmão mais velho, e somos todos irmãos. São esses que são irmãos. São esses que são irmãos. E aí eu me lembro de Martin Lloyd Jones, quando ele comenta aqui a carta de Paulo aos Efésios, justamente sobre a questão da batalha espiritual, quando ele está falando a respeito desse mundo tenebroso, desse mundo que jaz no maligno, sabe, dessas potestades, poderes que estão ali, e nós precisamos
irrompendo contra a igreja, nós precisamos permanecer firmes. Ele fala assim, quando o inferno se levantar, quando o inferno levantar contra você ou contra a igreja, faz o seguinte, diz para o diabo que você vai chamar o seu irmão mais velho. Porque é o seu irmão mais velho que resolve, não é você não. É só ele que consegue resolver. Isso é lindo. É lindo porque todos nós somos esses que precisamos entender essa unidade. Essa unidade que nós dizemos que é uma unidade mística em Cristo. É místico porque é um poder sobrenatural que vai além de nós. Que vai além de uma estrutura simplesmente organizacional de uma igreja visível. É algo que está profundamente interligado numa realidade espiritual onde eu e você, ao manifestarmos a nossa fé em Cristo, somos levados a uma interação de tamanha perfeição que essa unidade é representada nas Escrituras como o corpo de Cristo. Um corpo perfeito. Um corpo perfeito. Um corpo que é mostrado com muita diferença. Porque todo corpo tem muita diferença. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é mão. Tem gente que é mão, tem gente que é olho, tem gente que é pé. E aí essa é a grande beleza da igreja. É a unidade na diversidade. Porque a unidade nunca foi uniformidade. Nunca foi uniformidade. Unidade é justamente entendermos as diferenças que nós temos e conseguirmos conviver com essa multiplicidade de diferenças que existem no nosso meio e ainda assim conseguirmos louvar a Deus por essa variedade, porque é assim que o mundo funciona. Você louva a Deus pela variedade de planta. Imagina se tudo fosse rosa. Todo mundo aqui gosta de rosa. Rosa é uma coisa muito bonita. Imagina se todas as plantas fossem, roseiras. Ia ter graça não, gente. Ia ter graça não. Imagina se todos os animais no mundo fossem só cachorro. Acabou o costelão. Não tem mais. Não é? Ia ser costelinha. Então, essa variedade, essa diversidade, essa biodiversidade é também percebida no corpo de Cristo. E Paulo justamente agora está dizendo, esse homem que é meu irmão, porque ele enxerga, ele percebe, ele vê o mundo da mesma forma, pela mesma ótica que eu vejo, a visão dele de mundo é filtrada pelo Evangelho, é esse homem que ele vai dizer, ele é amado. É um irmão amado. E quando ele diz que esse irmão ele é amado, a palavra aqui ela tem uma conotação não apenas de alguém que gosta muito de outro, mas de alguém que é excelente. Esse irmão, ele é excelente. E aqui eu gostaria que a igreja de Cristo pudesse ser mais paulina uns com os outros. Nós vemos tanta dificuldade uns nos outros. Nós nos permitimos ver só os pontos negativos das pessoas, só as falhas. Nós, como cristãos, principalmente, gostamos muito, muito de salientar todas as dificuldades que uma pessoa tem, ao invés de podermos louvar a Deus pelas qualidades que essa pessoa apresenta. E Paulo está dizendo, olha, Tíquico é um irmão excelente. É um irmão excelente. Na história da igreja, tem um homem chamado George Whitefield. George Whitefield foi um dos
um dos avivalistas que viveu na Inglaterra no século 17, e ele, junto com John Wesley, Carlos Wesley, fizeram um movimento, ou foram os expoentes de um movimento de evangelização e avivamento na Inglaterra, que impediu a Inglaterra de sucumbir em guerra civil. Milhares de pessoas se converteram, principalmente com as pregações de George Whitefield. George Whitefield um dia resolveu ir em uma determinada região afastada de Londres, era a região dos mineiros, e chegando lá, numa tarde, ele pregou o evangelho numa praça e tinha 20 pessoas. Durante a semana ele voltou novamente para pregar, tinham 200 pessoas. No final de semana ele retornou para pregar, haviam 2.000 pessoas. Na outra semana, quando ele retornou para pregar, tinham mais de 20.000 pessoas ouvindo George Whitefield. Esse movimento, ele cresceu, ele se espalhou por toda a Inglaterra. George Whitefield foi convidado então por um outro avivalista, talvez o maior nome do movimento evangélico dos Estados Unidos, pelo menos na ala reformada, que foi Jonathan Edwards, um dos grandes teólogos dos Estados Unidos, um dos grandes homens tementes a Deus. Ele é aquele homem que talvez você já tenha escutado a respeito dele, pelo sermão mais famoso que os evangélicos conhecem, o sermão cujo título é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele pregava na igreja e as pessoas tinham medo de cair no inferno enquanto ele pregava. Medo de cair no inferno. Ele também, através da sua pregação, através, do seu ensino, ele revolucionou toda a estrutura religiosa e espiritual dos Estados Unidos, trazendo realmente um avivamento, Deus trazendo um avivamento através da vida daquele homem. E um dia, Jonathan Edwards convidou o George Whitefield para ir à igreja dele, então pregar para os irmãos. E enquanto George Whitefield pregava, ele estava sentado no primeiro banco. Enquanto George Whitefield pregava, ele chorava copiosamente. Jonathan Edwards chorava copiosamente, e quando acabou o culto, ele escreveu: como é bom ver a maneira como Deus age na vida desse homem. Deus precisou trazê-lo da Inglaterra para vir aos Estados Unidos, para me ensinar profundamente através da sua pregação. Aí depois ele escreveu novamente: se Deus me concedesse tamanho temor e tamanho amor, como ele concedeu a esse homem excelente que é George Whitefield. Mas eu sou um mero pecador. Irmãos, como seria bom se nós conseguíssemos reconhecer na vida dos irmãos. Como seria bom se nós conseguíssemos perceber a ação de Deus na vida dos irmãos, em várias áreas, como Deus dá habilidade com as mãos para uns, como Deus dá habilidade para outros para a pregação, como Deus dá habilidade para outros para tocar, como Deus dá habilidade para outros na área da tecnologia, como Deus dá habilidade para outros na área da construção, como Deus dá habilidade variadas no meio da igreja, distribuindo tudo isso por causa do seu amor, da sua graça e o seu Espírito movendo a igreja em unidade para colocar isso a serviço da glória de Deus. Nós iríamos com certeza dizer: que irmão amado. Nós iríamos parar de criar a sensação de afastamento por causa das diferenças, iríamos nos aproximar justamente por causa das diferenças. Porque as diferenças seriam aquilo que iriam nos completar. Tíquico não era Paulo. Tíquico não fazia o que Paulo fazia. Paulo era o teólogo.
Paulo era o pastor. Tíquico é o irmão amado. Mas é esse irmão amado que foi a mão usada para fazer com que essa carta chegasse até nós. Quase 2000 anos depois. Foi esse irmão amado. É esse irmão amado que por outras vezes foi usado para ajudar Paulo a levar as ofertas a Jerusalém. Foi esse irmão amado que foi usado também por Paulo para apoiar Tito na igreja em Creta. Era o irmão amado, que estava sempre com Paulo, estava sempre disposto a ajudar, estava sempre olhando e falando assim, aonde eu me encaixo na obra que Deus está realizando na terra? Esse é um irmão amado, gente. Esse é um irmão excelente. Aí ele vai continuar o texto falando a respeito de Tíquico. E fiel servo do Senhor. Ele é fiel. Esse homem é fiel. O que é fiel? Às vezes nós achamos que fidelidade é aquela pessoa que simplesmente está disposta a estar ao nosso lado e fazer tudo aquilo que nós queremos, de acordo com o que nós queremos, e não está disposta em momento algum a nos contradizer. Isso não é fidelidade. Isso não é fidelidade. Isso é infantilidade. Isso é infantilidade. Fidelidade é alguém que está do seu lado e está disposto a ir com você para o melhor lugar onde você pode estar. Ele está do seu lado para levar você para o melhor lugar onde você pode estar. E se você começar a caminhar para um lugar pior do que o que você está, ele não vai concordar com você. Ele vai discordar de você e vai falar, você está errado. Vamos lá, vamos andar junto. Vamos mudar a direção. Ele era fiel. Esse era Tíquico. Ele não é fiel só por isso. Ele é fiel porque ele sabia e conhecia no que ele cria. Fidelidade não é simplesmente estar ao lado de uma pessoa, mas fidelidade é você saber o porquê que você está ao lado de uma pessoa. E quando Paulo fala ele é fiel, ele está dizendo, esse homem, ele conhece a sã doutrina e ele segue fielmente a sã doutrina. Sabe o que ele está querendo dizer? É que quando Tíquico ia pregar o evangelho, ele não torcia a palavra para agradar as pessoas. É que quando Tíquico ia pregar o evangelho, ele realmente estava interessado em levar uma mensagem que podia gerar salvação e transformação na vida das pessoas, e não enriquecer o seu bolso. Que quando Tíquico precisava ajudar ele com a organização das ofertas levantadas para levar para os pobres de Jerusalém, ele não precisava ter medo de deixar Tíquico com aquele dinheiro para que Tíquico... porque Tíquico ia levar um pouquinho para ele. Não, Paulo não tinha medo disso, porque Tíquico era fiel, porque Tíquico, ele tinha uma visão teológica e um temor profundo a partir de um conhecimento sadio. Ninguém tem, irmãos, um temor profundo e um conhecimento sadio que não se dedique a conhecer verdadeiramente a sã doutrina, que não quer conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Uma pessoa não pode ser fiel ao Senhor sem conhecer verdadeiramente a palavra do Senhor, sem entender o que Cristo requer dela, o que Cristo está ensinando na sua palavra. Esse é o chamado de Cristo. Esse é o chamado de Deus em Cristo. Jesus vai dizer, aqueles que me amam, eles ouvem as minhas palavras e as praticam. Ouve e pratica. Ouve e pratica. Então, é isso que Paulo está dizendo. Ele é fiel. Ele é fiel no Senhor. Ele é fiel porque ele sabe quem é o seu Senhor. Ele conhece a palavra de Deus. E aí,
ele vai continuar dizendo: esse servo lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Uma outra coisa que é muito importante para cristão, e que cristão hoje em dia não gosta. Na verdade, nós temos uma geração que não gosta. É prestação de contas. Ele está dizendo assim: olha, eu estou mandando o Tíquico para falar com vocês, para conversar com vocês, a respeito de como eu estou e do que eu estou fazendo, porque eu preciso prestar contas para as igrejas. Paulo não fez isso só com Éfeso. Paulo fez isso com a igreja de Jerusalém. Ele foi para Jerusalém para prestar contas. Paulo fez isso com a igreja de Filipos. Ele escreveu a carta aos filipenses para prestar contas. Paulo, ele sabia que a prestação de contas é algo importante na vida do cristão e que nos preserva do pecado. Quanto mais eu tenho para quem prestar contas, quanto mais eu tenho vínculo com as pessoas que podem me cobrar, que podem falar: olha, eu sei que tem mais em você, eu sei que você pode ser melhor do que você é, eu sei que você pode dar mais do que você tem dado, eu sei que você pode caminhar mais do que você tem caminhado, eu sei que existe mais em você do que aquilo que você mesmo crê que existe, eu sei. É justamente para essa pessoa, ou essa pessoa, que vai fazer com que você supere os seus próprios limites e as suas próprias limitações. É isso que Paulo está fazendo. E Paulo está superando as suas próprias limitações. Paulo tinha tudo, irmãos, tudo nesse momento para poder ser o homem mais triste do mundo. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu me tornei pregador. Eu falei do amor de Deus. Eu falei de um Deus que salva, de um Deus bondoso, de um Deus amoroso. Eu falei de um Deus gracioso. E no final deu ruim. Por quê? Porque eu estou preso. Olha o que eu passei, ele podia falar. Olha o que aconteceu comigo. Eu fui expulso de Damasco, cheguei em Jerusalém, ninguém quis me receber, somente Barnabé, tive que sair de lá. Depois, mandado embora pela igreja, passei 10 anos no anonimato. Depois Barnabé me pegou, me levou para Antioquia. Eu fui com Barnabé para uma missão. Chegou nessa missão, as coisas só deram erradas. Eu quase morri por causa de um problema de saúde lá em Pafos da Panfilha. Fui levado para Galácia, entrei na Galácia, quase morri. Eu fiquei totalmente desfigurado. Se os irmãos não tivessem cuidado de mim, eu teria morrido. Depois ele poderia falar: olha, eu fui preso em Filipos, açoitado em Filipos. Depois eu fui perseguido em Tessalônica, queriam me matar em Tessalônica. Eu fugi para Bereia. Quando eu cheguei em Bereia e estava pregando, o pessoal de Tessalônica ficou sabendo que eu estava em Bereia e foram para lá para tentar me matar. Eu tive que fugir para Atenas. Quando eu cheguei em Atenas, eu senti que as pessoas eram idólatras e eu fui pregar contra aquela idolatria. Me levaram para o Areópago. Chegando no Areópago, ninguém quis me ouvir porque me chamaram de falastrão e tagarela. Saí de lá, fui para Corinto. Em Corinto tentaram me matar. Cheguei em Éfeso, levantaram uma turba para poder tentar me matar novamente em Éfeso. Quando eu volto para tentar ajudar os irmãos de Jerusalém para levar uma oferta, os próprios judeus, os meus compatriotas, organizam e arquitetam uma coisa contra mim, me prendem. Eu sou deportado para Cesareia Marítima, fico preso em Cesareia Marítima. Depois disso, querem me mandar para Roma. Me colocam no navio, enquanto eu estou sendo deportado ou transportado para Roma, ali preso, o navio naufraga. Eu fico 3 dias e 3 noites no mar, ao léu. Chego na ilha de Malta, quase morto, mas todo mundo, graças a Deus, ficou bem. Eu estou vendo a necessidade das pessoas, eu estou preocupado com aquelas pessoas que estão passando frio. O que eu vou fazer? Vou pegar graveto para poder fazer fogo. Quando eu pego uns gravetos, sai de lá, chega uma serpente, me pica. Todo mundo olha e fala assim: olha aí, é pecador, tentou fugir da ira de Deus, Deus não deixou, vai morrer, vai secar, vai cair.
Ele não morre, no outro dia todo mundo vê que a víbora morreu e ele ficou vivo. Aí falaram, ele é Deus. Ele, não, eu não sou Deus, eu sou só servo de Deus, fica tranquilo. Aí agora eu chego e estou preso. No final de tudo, estou preso. Paulo podia falar isso, Paulo podia contar essa história. Mas quando ele conta essa história, que eu contei para vocês, que é lá em Filipenses, ele vai dizer assim, tudo isso contribuiu para o avanço do Evangelho. Olha a visão que Paulo tem. Tudo isso contribuiu para a visão do Evangelho. O meu Deus está no controle de tudo isso. O meu Deus está controlando cada detalhe da minha vida. Cada detalhe da minha vida. Então, Efésios, eu posso estar aqui passando essa dificuldade, porque ninguém quer estar preso. Mas eu estou preocupado com vocês. Então eu estou mandando o Tíquico, para que ele possa falar como eu estou, o que eu estou fazendo, presto contas, mas quando eu faço isso, eu cresço, eu amadureço, e começo a entender que outras pessoas também têm necessidades. E aí ele vai dizer, olha aí, enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos, e para que ele os encoraje. Para que ele os encoraje. Essa palavra aqui, encoraje, é muito interessante, porque o encorajador, ou o encorajamento, é uma característica de uma pessoa muito específica e muito gloriosa nas Escrituras. Essa palavra, encorajamento, pode também ser traduzido como ajuda ou ajudador, pode ser traduzido como consolo ou consolador, pode ser traduzida também como exortar ou exortador. E essa palavra ela tem no seu escopo geral um sentido mais amplo, que diz, que significa chamar para perto e andar do lado. É para isso que eu enviei Tíquico. Para chamar para perto e andar do lado. Chamar para perto e andar do lado de vocês. Eu estou chamando vocês para um relacionamento. Anda com esse cara. Anda com esse camarada. E você pode confiar nele. Porque nessa relação de prestação de contas uns para os outros, andando um do lado do outro, vai ter crescimento mútuo, vai ter desenvolvimento mútuo. Sabe quem faz isso com você nas Escrituras? O Espírito Santo de Deus. Ele é o Paráclitos. Ele é o encorajador. Ele é o consolador. É ele que faz isso. Tíquico recebe essa tarefa. Barnabé recebe esse codinome. Barnabé era o ajudador, o filho do Paráclitos. Barnabé significa filho da consolação, filho do Paráclitos, filho do Espírito Santo. Eram homens que conseguiam olhar para as pessoas, entendendo as suas necessidades, entendendo as questões mais internas do ser humano, e ter um olhar de graça e de compaixão, para andar junto, para fazer com que o outro se desenvolva. Nós temos muito a aprender com o Tíquico. Aí, o Paulo continua, paz sejam com os irmãos, paz seja com os irmãos. E quando ele diz paz aqui, paz não significa, irmãos, ausência de problemas, ausência de dificuldades, não. Significa uma condição de tranquilidade e confiança, mesmo em meio às dificuldades. É essa paz. Lembra do Salmo 23? Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo. Eu posso estar no vale da sombra da morte, mas tu estás comigo. Lembra dos amigos, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei Nabucodonosor?
o homem mais poderoso do mundo, vira para eles e diz: vocês vão ajoelhar diante da minha estátua. E eles dizem: não. Mas se vocês não ajoelharem, as fornalhas estão acesas 7 vezes mais quentes do que o normal para jogar vocês lá dentro. Olha, rei, o negócio é o seguinte, deixa o papo ser reto aqui com o senhor. Se o senhor quiser nos jogar lá dentro, o senhor joga. Porque se o nosso Deus quiser, Ele pode nos salvar. Mas se Ele quiser também, Ele pode não nos salvar. E o problema não é nosso, é dele. Ele se vira. Nós mesmos não vamos nos dobrar. Ah, é? Então tá. Vamos, pega eles e jogam. Vem os soldados, pega. E quando vão jogar eles, o negócio está tão quente que o soldado morre. E eles caem lá dentro. Quando chega lá dentro, o rei está aqui de fora olhando. Os 3 caíram lá dentro. Quanto que tem? Quantos tem lá dentro? 4. Tem 4 lá dentro. Mas tem 4. E um deles tem a aparência do Filho do Homem. Ou seja, tem a aparência de alguém que é glorioso. É isso. É o Daniel, que ele, segundo a pressão social e política da sua época, é acusado de fazer orações. Olha a acusação. De fazer orações. E ele é levado diante do rei. Ele já era um dos homens mais influentes da sua época. E ele é levado diante do rei. E o rei Dario amava Daniel. E o rei disse: Daniel, você orou? E ele falou: orei sim, rei. E orei 3 vezes ainda. E outra, não tive medo não. Fui lá e abri a janela. Para todo mundo ver, não fiz escondido não. Mas como assim, Daniel? A lei que eu promulguei aqui, selei com meu anel, diz para não orar. Tá, rei, mas aí entre obedecer ao Senhor e obedecer a Deus e ter comunhão com Deus, eu vou encarar os leões, tá? Do que não ficar com Deus. Eu prefiro encarar os leões com Deus do que ficar um dia sem Ele. Daniel, não tem muito o que fazer. Vai para a cova dos leões. Vai lá, joga Daniel, pedrinha por cima, selo do rei. O rei passa a noite em jejum, porque amava Daniel. Corre no outro dia bem cedo. E o rei já conhecia o Deus de Daniel através da vida de Daniel. Eles já vão tirando a pedra e Daniel está lá embaixo. O rei, sem conseguir ver Daniel, grita: Daniel, por um acaso, o Deus a quem tu continuamente serves pode livrar você da fúria dos leões? E o Daniel está lá embaixo. Vive para sempre, ó rei. O que ele está querendo? Sim, ó rei. O Senhor é meu Senhor, mas o meu Deus foi quem me livrou da fúria dos leões. Ele enviou o seu anjo. Ele estava aqui comigo. Ele estava aqui comigo. Esse tipo de paz que excede o entendimento das pessoas, do comum, do natural, mas que, sabe, toma conta do coração do cristão, porque ele sabe que tem um Deus que cuida dele. Mas não é só essa paz. Não é só a paz supracircunstancial. É a paz relacional. Porque antes, você, segundo Paulo, na sua carta aos Colossenses, era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos entrincheirados contra Ele. Por causa dos nossos delitos e pecados, nós estávamos em oposição à santidade de Deus. Porém, Cristo morreu por nós, nos chamando pela sua eterna graça, celebrando em si mesmo a paz entre nós e o nosso Deus. Então Ele está dizendo: eu quero que vocês experimentem a paz. A paz na sua plenitude, a paz com Deus, a paz relacional com Deus, que vocês experimentem essa relação profunda que vocês podem ter somente porque Cristo morreu no lugar de vocês. E mais, é uma paz que o Deus que morreu no lugar de vocês cuida de vocês em todas as áreas, em qualquer situação. Então celebrem a paz, celebrem a paz. Ele diz que a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amor com fé. Na sua carta aos Gálatas, Paulo vai falar da fé que é demonstrada através do amor. E aqui tem essa mesma conotação. É o amor com fé.
Agora no retiro, os irmãos que estavam lá vão lembrar bem do pastor Marcos Henrique. Ele deixou para mim uma frase que foi célebre. Ele disse assim: você foi criado para amar. Lembram? Você foi criado para amar. Então a pergunta não é se você ama ou não. A pergunta é o que você ama. Você foi criado para amar o Senhor. Você foi criado para amar a Deus. Só que se você não amar a Deus, alguma coisa vai substituir esse amor. Uma pessoa vai substituir esse amor e vai se tornar o seu Deus. O dinheiro vai substituir esse amor e vai se tornar o seu Deus. O seu sonho vai substituir esse amor e vai se tornar o seu Deus. Tudo aquilo que você amar, você também pode elevá-lo à categoria de Deus. Se você amá-lo acima de Deus. É por isso que nós somos chamados a amar o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. Porque o amor que nós temos pelo resto precisa ser reflexo do amor que nós temos por Deus. Aí nós amamos de verdade. Aí nós amamos de fato. Qualquer outro amor que não for subsidiário do amor de Deus, vai ser uma idolatria. Vai ser uma idolatria. E esse amor é com fé. O que é esse amor com fé? Não é um amor simplesmente que vem com crença. Não é um amor com crendice. A fé aqui não é essa fé de simplesmente o fato de crer. Mas é aquele outro tipo de fé que você vê lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão pregando, e diz que muitos se converteram e seguiam a fé. A fé ali não é uma crença apenas. A fé ali é uma estrutura de pensamento. É uma estrutura de pensamento. Seguiam a fé significa que eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos. A doutrina apostólica. As pessoas estavam, sim, entendendo a mensagem do Evangelho. Elas não estavam construindo uma imagem de um Deus a partir do seu experiencialismo. Não, era a imagem de um Deus a partir da pregação dos apóstolos, através da palavra de Deus, da mensagem que nós encontramos na palavra de Deus. Por isso, quando ele diz o amor com fé, ele está dizendo, é um amor que você entende porque ama. Você entende o porquê você ama. Você entende que a fé em Jesus sempre vai levar você a amar. Amar a Deus, amar o próximo. Sempre vai levar você a amar. E aí nós temos um problema, porque tem igreja que não vive isso. De maneira nenhuma, e tem igreja que vive parte disso. Tem igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, que não vivia nada disso. E aí vem Jesus e escreve a carta para ela, ou pelo menos dita a carta para João escrever, e fala assim, você é uma desgraçada, pobre, cega e nu. Você não é morna, você não é quente nem frio, você é morna. Você não está lá nem cá, é morna. Mas você também encontra a igreja de Éfeso. Uma igreja que Jesus vai falar, olha, vocês não suportam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. Perdão. Eu também odeio essas obras. Vocês se tornaram uma igreja que é o bastião da boa teologia do Novo Testamento. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja zelosa pela palavra de Deus, mas Deus vai dizer para elas assim, Jesus vai dizer, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deixou o amor. Tinha muita coisa na cabeça, pouca no coração. E aí nós temos um problema. Sabe por quê? Sabe quem é um bom teólogo? Um bom teólogo, um excelente teólogo.
que conhece a Bíblia de ponta a ponta, que consegue argumentar e contra-argumentar com você a respeito de teologia e vai dar de 10-0 em mim ou em você sobre teologia, que conhece as confissões de fé, que conhece todas as estruturas de pensamento teológicos que foram construídos na história da igreja, que consegue entender bem todas as teorias que nós encontramos dentro do pensamento cristão, do desenvolvimento do pensamento cristão. Sabe quem é esse? Eu vou dar mais uma dica. Esse cara, ele consegue saber tudo isso, mas não ama. Sabe quem é? Isso, Satanás. É Satanás. Por isso, o amor sem fé é idolatria, mas a fé, que é conhecimento, sem amor, pode ser paganismo. Pode ser paganismo. Porque, irmãos, o diabo é esse. O diabo é aquele que usou a palavra para tentar Jesus. O diabo é esse, que no momento certo, chegou para Jesus e fez até oração. Senhor, lembra do endemoniado, gadareno? Senhor, por que viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Nos permita ir para os porcos. Tá bom, pode ir. O porco. Vai para o porco. A Bíblia diz que o diabo, ele crê. A diferença é que o diabo crê e treme. Ele não muda. Ele não sofre transformação. Ele não sofre mudança. Ele crê e treme. Ele sabe, mas não muda. Ele sabe, mas não aplica. Essa é a grande diferença. Então, Paulo está dizendo aqui que seja o amor com fé da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso só pode ser fruto da graça de Deus, porque esse amor é derramado em nossos corações, segundo Romanos capítulo 5, pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, a Trindade age aqui, que derrama o amor. Mas esse amor, ele é permitido ser derramado em nosso coração por causa da ação e a permissividade de Deus Pai. É Ele que permite, é Ele que outorga esse amor no coração humano, mas Ele outorga porque Cristo conquistou isso na cruz. Por isso diz que é mediante Cristo, Cristo é o mediador, é através de Cristo que nós encontramos a possibilidade de ter esse amor com fé, de ter essa vida espiritual equilibrada, e é o Espírito Santo que habita em nós, que faz avivar essa realidade no nosso coração. Então nós precisamos, irmãos, experimentar isso. E por fim, diz aí: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A graça. Paulo não poderia acabar de outra maneira uma carta tão bela sem nos falar da graça. A graça de Deus, que é esse favor que nós não merecemos, que é isso que nos salva. E nos salva simplesmente pelo amor dele, não pelas nossas capacidades, não pela nossa capacitação. É a graça que tem um efeito poderoso na sua vida, mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que o momento que você está passando seja um momento crítico, ruim, a graça não abandonou você. E aí, como é que Paulo vai construir essa elaboração do conceito de graça na mente dele? Diz Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele teve uma revelação. E pela grandeza dessa revelação, Deus colocou nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Aí ele diz que orou para Deus tirar esse espinho. E esse espinho na carne de Paulo não é um espinhozinho de rosa que entrou no dedo dele e ele ficou incomodado com aquilo. Não, a palavra ali, ela dá a entender que Paulo estava com um sentimento tão agonizante, que era um sentimento como de um homem que estava sendo empalado. O homem que está sendo empalado é aquele que foi dominado e agora está sendo morto aos poucos através da introdução de uma lança no ânus até sair pela boca. É esse o sofrimento de Paulo ali,
Não é um espinhozinho na carne. É um sofrimento contínuo. E ele fala, por causa desse sofrimento eu orei ao Senhor 3 vezes. Ali é uma oração constante. E ele me disse, a minha graça te basta. E bastou. Ele diz, porque agora eu entendi, Senhor. Agora eu entendi. Por isso, eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, sabe, nas difamações. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Para que repouse em mim o poder de Cristo. Para que Cristo seja formado em mim. Deus está agindo por meio de cada circunstância, de cada situação, para formar em mim o caráter de Cristo. Que a graça de Deus seja com a sua vida, irmão. Que a graça de Deus seja com a sua vida. É a oração de Jesus por Pedro. Quando o diabo chega para Jesus, ou Jesus, na verdade, chega para Pedro e diz assim, Pedro, o diabo me pediu para peneirá-lo. E Pedro falou assim, o senhor negou, né, Senhor? O senhor quebrou essa aí, porque não rola. Não. É o seguinte, Pedro. Eu orei por você. Senhor, para me livrar dessa maldição aí, né? Não. Para que depois de tudo, a sua fé permaneça. Quando ele peneirar você, que sair tudo embaixo da peneira, na peneira fique a fé. Porque isso é que é importante. Você entenda, por meio da fé, quem é Cristo, quem é o seu Salvador. Tenha paz, experimente a paz, experimente o amor, que são essas características poderosas do Espírito Santo, que o Espírito Santo concede à sua igreja. Irmãos, que a paz seja não apenas com os irmãos de Éfeso, mas seja conosco também, com todos nós que amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra, a graça é para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Sabe o que é esse amor incorruptível? Esse incorruptível aqui não é de corrupção, como nós conhecemos aí na política, não. Esse corruptível aqui é de imortal, que não se corrompe. Paulo vai usar essa mesma palavra quando ele diz que nós um dia seremos como Jesus, quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade e aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Ele fala assim, aqueles que amam Jesus com um amor imortal, um amor que não pode ser matado, não pode ser morto. Que o Senhor nos conceda tal amor por Ele. Que o Senhor nos conceda tal afeição por Ele. Que as nossas afeições sejam apegadas a esse Cristo maravilhoso. E que vivamos para a glória dEle, irmãos.